como vencer o medo do fracasso e usar a emoção próspera para criar a realidade. Agora vamos falar com Marcela Merli, nossa psicóloga especialista em prosperidade. E vocês sejam muito bem-vindos aqui ao Seja Feliz e Enriqueça, podcast idealizado pela nossa querida especialista Marcela Merli. Marcela, fala pra gente um pouquinho como que a gente pode vencer o medo do fracasso, pra gente começar. Antes de falar como vencer o medo do fracasso, primeiro a gente precisa identificar que em maior ou menor grau nós temos ele. A maioria das pessoas não acredita que tem medo do fracasso. Elas entendem que assim, as coisas simplesmente não dão certo na minha vida. E por que o medo do fracasso acontece? Porque muitas vezes, e a gente volta para a questão neural, que é, eu já estou acostumada a viver dessa forma. O nosso cérebro, como ele não quer gastar energia, ele não gosta de mudança. Eu até brinco que tem aquela música, ela faz todo dia, sempre igual, Sim. E acorda às 6 horas da manhã. Chico Buarque. É bem essa música, gente, desconsidera o meu cantar que a voz já tá falhando. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Por favor, cantor, do seu lado. Acorda às 6 horas da manhã. Exatamente. E é isso que a gente vai fazendo sem perceber. Então, quando eu olho para o medo do fracasso, e já começam as dicas, né? Porque eu não consigo deixar lá para o final. Tá. Inclusive, pega o caderninho aí verdade. Já ia anotando desde o início. Olha, eu tô nesse trabalho aqui, nessa empresa X, mas o meu sonho é ir para a empresa Y. Nossa, eu não consigo nem me imaginar indo para a empresa Y. Já tenho medo ali do fracasso. Porque e se eu for para lá, e eu falo, gente, porque eu já trabalhei CLT também, e se eu mudar de empresa e lá eu for demitida, não gostarem do meu trabalho, eu já fechei o fluxo do receber. Ou seja, a pessoa está pensando lá na frente, uma coisa que ainda não aconteceu, e ela já está pensando que vai acontecer de forma negativa. Exatamente. Então, quando eu olho para isso, eu preciso identificar que esse medo existe em mim. E isso pode ser em vários graus, porque quando eu olho para o sucesso, e aí também já é uma outra pergunta, o que é sucesso para você? Porque o que é sucesso para você pode ser diferente para mim. De repente, para mim, ter sucesso é ter minha agenda lotada de clientes de terapia e ganhando, sei lá, 30 mil reais por mês. De repente, para outro psicólogo, é atender meio período todo dia recebendo 10 mil reais por mês. Para outra pessoa, né, talvez para uma mulher, sucesso seja, eu posso confiar no meu marido que sai para trabalhar e eu posso cuidar dos meus filhos e da casa. E ter, sei lá, um casamento de qualidade, né? E saber que eu supro essa parte emocional, o outro supre a parte financeira. E eu estou contribuindo para que o financeiro chegue. Então, primeiro, o que é sucesso para você? E aí, a partir desse ponto, é começar a olhar. Pegando esse último exemplo que eu trouxe, ontem a gente teve encontro da comunidade e a gente trabalhou o viver em permissão versus a permissividade. E uma das participantes trouxe essa questão. Eu aprendi que eu não posso escolher para minha vida ter um casamento em que o homem vai me sustentar, porque na minha família eu cresci ouvindo que esse homem vai me sustentar, mas em algum momento eu vou depender dele e ele vai me trocar por outra. E aí eu disse para ela, falei, então não faça isso, porque se você fizer isso, muito provavelmente é o que vai acontecer, porque é o que está no teu radar. É o que ela acredita, né? É o que ela acredita. E não tem nada de errado, porque essa tem a ver com a história das mulheres na família dela. Ou seja, o medo, ele ao mesmo tempo não é só um sentimento, ele é uma crença, né? Ele é uma crença porque o medo ele tem a função de preservar a nossa vida. Só que num excesso de medo, digamos assim, ele nos paralisa. Então, quando eu olho, eu falo, fazer essa coisa diferente me dá medo. Mas eu vou olhar e falar, tá, mas é isso que se requer se eu quero dar o próximo passo. Então eu vou fazer isso. Agora, se eu olho e eu me paraliso, tem gente que congela, assim, a sensação até de congelamento do corpo.
fala, não dou conta, já começa a sentir ansiedade, não dá. Essa pessoa está usando o medo de uma maneira muito negativa para a vida dela. Sim, com certeza. Tudo começa ali, né? O que é o medo? Sim. O que é o medo? Aí a Sim. pessoa entende. O que é o medo do fracasso? Sim. Que é essa meio que uma antecipação, né? Até porque não... É tipo um excesso de futuro ou não? Não necessariamente, Carla. Aí seria ansiedade. Na né? verdade, a gente fica trazendo o nosso passado para o presente e colocando ele no meio do nosso futuro. Porque Experiências passadas que não deram certo. Exatamente. E às vezes não são nem experiências nossas. Então vamos supor que alguém na minha família teve um casamento em que o marido sustentava e aí em algum momento esse marido foi embora. E aí eu cresço ouvindo assim, olha, Marcela, não dependa de homem, tenha a sua profissão estabelecida, porque homem nenhum presta. Porque em algum momento ele vai te trocar por outra mulher. Ou seja, a vivência que ela teve. Sim. E ela passa que ela viu, como de repente, alerta, né? essa mulher da família sofrendo por causa disso, passando dificuldade, proteger, tendo né? que se reinventar. E aí o meu cérebro fala, opa, peraí, para isso eu não viver, então eu não posso fazer a mesma coisa que essa pessoa fez. Sim. E aí eu fecho esse receber. E a gente vive numa sociedade que se fala muito do empoderamento feminino e eu não tenho nada contra isso, mas às vezes a gente entra num lugar de competição com o homem, de que então eu tenho que dar conta de tudo. E aí eu não dou espaço para o homem ter atitude masculina, energia masculina, porque pode ser um casal homossexual também. Sempre Claro. Um vai ter mais energia feminina e o outro mais energia masculina. E aí eu reclamo que só aparece homem banana na minha vida, né? Uhum. E aí eu não entendo por quê. Só que essa questão da energia feminina e masculina também é para outro dia, que senão a gente foge do tema aqui. Não, anotem aqui, pessoal, nos comentários, porque a gente precisa trazer esse episódio. Né? Sim. E quando eu olho para isso, né, quando eu falo da emoção próspera versus o medo do fracasso também, é entender como isso me afeta. Nossa, eu participei muito da vida dessa mulher na minha família, e isso mexeu demais comigo. E ali também, sem perceber, eu fiz um pacto com a minha família para eu não ter um relacionamento saudável, por exemplo. Uhum. Porque aí vocês vão percebendo que cada vez mais a coisa vai enroscando e o buraco é mais embaixo. Sim. Agora, como a gente pode usar a emoção próspera para criar a nossa realidade? Bom, primeiro explica pra gente o que é emoção próspera. Esse é um conceito muito novo aqui no Brasil, mas que fala da coerência cardíaca. O nosso coração, ele tem a potência 10 vezes maior para criar as coisas na nossa vida do que a nossa mente. Então ele é 10 vezes mais poderoso. Só que não adianta eu usar só minha emoção e ficar, como a gente já falou em outro episódio, acordando e falando, ai que saco, eu tenho que trabalhar hoje. Sim. Eu preciso juntar e aliar as duas coisas. E por isso que eu venho falando muito do treino, de olhar para aquilo que você sente nessas situações. Porque é quando eu alinho o meu pensamento com o meu sentimento, que a tendência é de que as coisas se materializem com mais facilidade na minha vida. E que eu esteja aberta para que o como não seja como eu idealizei. Ah, então tem que ser do jeitinho que eu desenhei aqui na minha mente. Já spoiler para outro episódio do porquê que a lei da atração não funciona para muita gente. Ou funciona de maneira contrária, né? Então, quando eu começo a entender isso, a coisa vai mudando de figura. E eu posso, nesse exemplo que eu estou trazendo, né, da mulher não depender do homem, olhar e falar, tá, de repente foi uma tia, né? E falar, tá, eu vi que minha tia sofreu, mas esse sofrimento foi dela. Isso não me pertence. Eu pegar essa carga emocional para mim, não deixa mais leve o fardo da minha tia, não muda a história dela, mas traz um peso desnecessário para minha vida. E até das experiências anteriores, porque as experiências anteriores não são as novas, né? Exatamente. E aí, até nessa linha do exemplo que eu estou trazendo da comunidade ontem, eu falei também para o grupo, né, para a comunidade. A gente pede as coisas, mas a gente não se abre para receber. Porque aí, de repente, eu coloco, né, que a gente estava brincando de requerer o nosso direito de ser dondoca. Eu falei, a gente pede, mas aí se aparece um cara que fala assim, então, Marcela,
Você não precisa mais trabalhar o tanto de horas, ou se você quiser trabalhar, você usa esse dinheiro para você, eu vou bancar a casa, né? Eu vou suprir as outras necessidades. Beleza? Aí eu vou falar, ai, não sei, porque e se der errado lá na frente? Eu não confio, eu não estou disposta a soltar o que eu tenho hoje para que eu viva essa vida de dondoca. E eu falei para elas, eu fui honesta nesse lugar, eu me coloco nesse exercício. Se hoje aparecesse um cara na minha vida com essa proposta, o quanto eu ia soltar o meu passado, né? Porque eu tenho toda uma trajetória de me construir profissionalmente para estar no patamar que eu estou hoje, principalmente pós minha separação, para confiar que esse cara vai ficar comigo, que ele vai fechar comigo. E aí, se eu não estou disposta a soltar, esse cara nem aparece. E é onde a gente não percebe. Soltar, que você fala, é soltar o passado. Soltar o passado. E soltar também o que eu criei até agora. Eu estou disposta a deixar para trás tudo que eu criei? Para se abrir para o novo? Exatamente. Então, para a gente se abrir para o novo, a gente tem que soltar. Soltar, seja lá o que for. Cara. Legal. Porque aquilo segura. E aí quando eu faço essa pergunta, foi interessante porque as pessoas olharam assim para mim. Não, Marcela, eu não consigo, eu vou ficar. E aí na hora do atendimento a pessoa falava assim, eu recebo pouco, mas eu não consigo soltar o pouco. Eu falei, se é justamente estar presa no pouco que te permite viver o muito. Que permite que chegue um cara muito... E é uma pessoa que está solteira, né? Que esse cara muito legal chegue na tua vida. Olha que incrível. E aí ela fez assim para mim. Ela falou, eu não consigo soltar. Eu falei, tá tudo bem, nós vamos trabalhar para que aos poucos você vá olhando para isso, porque é algo muito novo. Sim. Alguém vem falar, olha, solta isso. Você conquistou até aqui, mas solta, porque pode ter algo melhor. Você falou da comunidade, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco assim, como que as pessoas podem, quem está assistindo aqui, e tem interesse em fazer parte dessa comunidade, do Seja Feliz e Enriqueça, como que elas fazem para entrar em contato com você e, sei lá. A gente vai deixar um link aqui abaixo do vídeo e algum canto aqui para que vocês entrem em contato, pode ser via WhatsApp ou via Instagram, para a gente poder conversar um pouquinho, você entender um pouquinho melhor o que é a comunidade. E como que ela chega lá? Ela comprou lá o acesso para a comunidade e aí ela começa já a fazer parte das lives. Exatamente. A partir do momento que ela compra o ticket da comunidade, ela vai ter acesso aos encontros ao vivo online, que acontecem quinzenalmente, às segundas-feiras à noite. Gente, no início eu falava que durava 2 horas, mas não tem hora de acabar não, porque enquanto estiver rendendo ali o assunto, eu não vou virar e falar, ai, deu horário, beijo, boa noite, não me liga, né? A gente vai dar conta ali do que acontece. Esses encontros ficam gravados para que cada um possa assistir novamente, refazer o que foi falado, porque mexe num nível muito profundo. Às vezes eu brinco que eu esqueço de fazer foto no final, porque sai todo mundo, né, fora da casinha. A ideia é essa mesmo, que a gente mexa com esses padrões de crenças limitantes, do que a gente vai vivendo, para que a gente enxergue a vida de um ponto de vista diferente, para criar coisas diferentes. E tem o grupo no WhatsApp, em que ali tem as trocas diárias e que é muito livre. Tem as regras, como todo grupo, né? Porque como ali a gente fala de questões muito profundas, o respeito é essencial, mas que é um espaço para assim, Marcela, estava fazendo aqui a prática sozinha, senti isso, me ajuda? Na hora que eu estou disponível, eu vou lá e ajudo. Tem pessoas na comunidade que estão comigo desde a primeira versão, a gente já está na 4ª. E elas também super vão para esse lugar de, eu sei que a Má está ocupada, peraí que eu vou te ajudar aqui com isso. E uma vai ajudando a outra. Também tem práticas, exercícios. Dentro do grupo do WhatsApp, não. A ideia é que... comunidade. Mas na comunidade, sim. Todo encontro tem um modelo, que é um tema, questões para abrir espaço para a gente olhar para esse tema, de uma maneira muito mais profunda do que eu faço aqui no podcast, que eu já vou trazendo questões para vocês olharem para si. A parte da partilha, que aí cada uma fala se tiver vontade, porque se não tiver vontade de se expor também tá tudo certo. Mas eu falo que eu consegui montar um lugar tão especial ali com todo mundo, que todo mundo quer falar. Sim,
Se sente à vontade para exatamente. expor sua vida. E acolhido de que aqui eu não vou ser julgada, eu vou contar que é o que eu consigo dar conta e eu vou receber o apoio, mas se eu precisar também receber um puxão de orelha, eu brinco que é no amor e no carinho, porque eu gosto de trabalhar com profundidade na energia da leveza, que é possível também. E aí depois a gente vai para a parte prática, a gente faz a parte prática com exercício, com uma técnica corporal, que vai liberando os fluxos energéticos que estão impressos no nosso corpo. Para quem não sabe, eu sou terapeuta corporal também. Então eu uso todo o conhecimento que eu fui agregando ao longo da minha vida. Essa técnica, qual que é o nome dessa técnica? Se chama EFT, Emotional Freedom Techniques, ou técnica de liberação emocional, em que a gente vai batendo em pontinhos específicos, que são pontos da acupuntura que fazem a liberação emocional. Imagina um cano d'água, opa, bati aqui no microfone, um cano d'água que você abre a torneira e está saindo pouca água. Aí você já checou, tem água na rua, só que o cano está sujo, ele está entupido, então cada vez mais ele vai tendo dificuldade para que aquela água flua pela torneira. E aí a EFT a gente vai limpando esse cano de dentro para fora. Então o fluxo energético seria o nosso natural, vai ficando mais livre e as coisas vão acontecendo com mais facilidade. Spoiler, que vamos trazer um pouquinho de EFT aqui no podcast. Vamos, com certeza, para vocês experimentarem na prática. Legal. Essa transformação. Até porque quando eu aprendi a EFT, foi num vídeo de lançamento gratuito em que o cara vendia o curso. E eu fazendo lá, batendo nos pontos, acompanhando o vídeo gravado, então não tinha acompanhamento nenhum, porque na comunidade eu tô no acompanhamento ali direto. Orientação, né? Com cada pessoa, então às vezes tem gente que me chama no particular e fala, Má, aconteceu isso, 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 não sei como eu faço aqui sozinha a prática, peraí que eu vou te orientar, né? E aí eu fazendo, deu um boom na minha cabeça, porque eu cheguei numa questão da minha infância, que eu olhei e falei, cara, eu não queria chegar nisso de outra forma. Isso eu até posso em algum momento pegar meu caderninho que tem essa anotação, porque eu tenho ele ainda, né? Relembrar e relembrar como foi. Porque a partir do momento que eu fiz a escolha de comprar aquele curso, e era um curso 100% gravado, não era ao vivo como eu entrego. E na época, se tem 5 anos que eu moro na minha casa, tem mais ou menos 7 anos isso. O curso custava R$5.000. E eu olhei quando eu tive esse boom, eu falei, eu tô em cima do muro. E eu cansei de ficar em cima do muro. Ou eu compro esse curso e mudo minha vida, ou eu vou continuar vivendo mais do mesmo. E aquilo me deu uma batedeira, porque eu olhei na minha conta de reserva emergencial, que é outra coisa que nós vamos trabalhar depois, porque hoje eu uso outro nome. E depois vocês vão entender por quê. E eu tinha R$5.000 na conta. E eu olhei e falei, se der ruim, eu não tenho um centavo para uma situação emergencial. Mas veio uma confiança tão grande dentro de mim e eu comprei o curso. Paguei à vista, porque eu falei, eu não vou ficar pagando esse negócio parcelado, não. E aí você começou fazendo em você mesmo? Acompanhando o curso e me auto-aplicando. Fazia, e todo dia eu fazia. Tem o meu caderno, lá. que é um outro caderno, que eu posso trazer aqui meus caderninhos para vocês verem. Eu acho legal, hein? Até porque a gente tá falando, tem o seu caderninho? Sim, eu tenho vários, mas esse do começo tá lá, firme e forte. E aí, a pessoa prometia que em 3 meses a gente teria o dinheiro do curso. Eu lembro que eu comprei o curso 8 de novembro, porque é aniversário do meu pai. Aí veio dezembro, que para quem trabalha no consultório, e janeiro também geralmente é um mês fraco. Mas depois, gente, acho que foi fevereiro ou março, eu já tinha dobrado o valor dos meus atendimentos. E eu já estava estudando marketing digital, sem usar nenhuma técnica do marketing digital. Simplesmente as coisas. Estava estudando, mas não estava aplicando ainda nada de marketing. Estava aplicando, mas até então não tinha resultado nenhum expressivo. E eu, olhando para as minhas questões, indo desobstruir meu fluxo energético, as coisas começaram a acontecer. 2 anos depois, eu comprei a minha casa. Então, eu comprei o curso em 2016. Em 2018, eu saí de um relacionamento, né? Fez toda essa mudança.
Meu casamento acabou em 2014, depois eu tive um outro relacionamento. Em 2016, outubro, desculpa, 2018, outubro, eu terminei o relacionamento. E virei e falei, eu escolho mudar de casa. E vou com medo mesmo, que é a gente falando medo do fracasso. Sim, sim. Ouvi de pessoas, você é louca, você vai ter uma parcela aí alta e hoje você mora na casa que é sua e do seu ex-marido e você não paga nada. Uhum. E se você não tiver cliente suficiente? Eu falei, isso não está no meu radar. O máximo que pode acontecer de pior, eu ter que vender a casa porque eu não consigo pagar e voltar a morar na casa que eu morava, ou morar de aluguel. E se isso tiver que acontecer, para mim tá tudo certo, mas eu vou me permitir ter a experiência. Então, 2 anos depois, em novembro de 2018, eu achei minha casa, que em algum outro episódio que eu não lembro qual, eu já contei a história, Não, e que é foi a casa da incrível minha que você adolescência. contou da sua casa. Deu pra ver, assim, a felicidade que Sim. foi. E aí, comprei a casa, né? Fiz a intenção de compra finalzinho de novembro. Então, gente, em 2 anos eu saí de uma situação que eu não tinha grana, mal para pagar as contas, para comprar, para dar entrada na casa dos meus sonhos e para mudar com ela toda mobiliada. Olha que incrível, né? Tem 5 anos que eu moro lá, né? Fez agora no meio do E ano. o EFT teve uma grande parcela Foi de. ele que eu falo que fez a virada de chave na minha vida. Uau! E eu era essa pessoa que fazia tudo que me falavam e não dava certo. Inclusive eu aplicava a lei da atração e não funcionava. E 5 anos depois, eu fiz o financiamento para 30 anos. Gente, falta 7 anos para eu quitar minha casa. Você foi acelerando. Fui acelerando. E eu parei de acelerar quando eu entendi que tinha outras coisas que eu escolhia fazer e que estava tudo bem agora ter 7 anos aí pela frente de financiamento. Sim, porque é tranquilo, né? É. E é lógico, né? E essa ferramenta do EFT é o que está ali presente na Tá comunidade. presente na comunidade o tempo atividades. inteiro. Às vezes eu trago outras ferramentas, Claro. porque como eu sou inquieta, né? Você tem outras Ai, gente, eu sou uma caixinha de surpresa. Eu tenho truques na manga um aí. monte de ferramenta, mas o carro-chefe é ela, Uhum. porque eu acredito muito nessa transformação que acontece. Mas quando eu sinto que dependendo do tema e da energia que tem do grupo, eu posso usar uma outra técnica energética corporal, eu vou usar. Uhum. E o grupo confia tanto, a comunidade confia tanto em mim, que elas só vão. Elas Na falam, vibe. você tá dizendo, só vamos. Vamos na vibe. E aí elas têm percebido a transformação, desde coisas pequenas a coisas maiores no dia a dia. Nossa, incrível. Então, se você tiver interesse de fazer parte da comunidade, vão ter todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E vocês podem entrar em contato também pelo WhatsApp, né? Tem todos os canais aqui para vocês entrarem em contato. E aí, acho que para a gente finalizando, né? Uma coisa que é importante do nosso encontro de hoje, pega o teu caderninho, os exercícios que você já fez e comece de novo a observar agora com um olhar um pouquinho mais profundo de quando eu leio isso que eu escrevi, qual sensação isso me traz. Né? Como eu me vejo nesse lugar. E quando eu falo da casa, porque eu comprei no final de 2018, janeiro de 2019 eu assinei a compra efetivamente, e mudei em junho de 2019. 7 meses depois estourou a pandemia. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu continuei ouvindo de muitas pessoas do meu círculo, e agora como é que você vai pagar a casa? Eu falei, gente, não vai me faltar cliente. Eu tenho uma carteira estabelecida. Na pandemia eu tive colegas de profissão que fecharam o consultório porque não acreditavam no atendimento online. Eu tive 95% de adesão dos clientes para online. Eu já fazia atendimento online e eu tinha fila de espera. Se eu falasse que eu ia atender até meia-noite todo dia, eu tinha cliente para isso. E o online funciona super bem. Para tudo, gente. Eu fiz anos dando aula de canto online e eu achava excelente. E aí remonta no que a gente falou. Se você, enquanto profissional, não acredita que o atendimento online funciona, como é que você vai convencer teu cliente que funciona? Não vai. Não vai. Funciona. E às vezes eu falava para a pessoa assim, você quer que eu te indique outro profissional? Não, Marcelo, eu espero para quando você tiver horário na agenda. Olha. Então,
se a gente está falando aí de que foram 2 anos e pouco de pandemia, Mudança radical, né? tem 5 anos que eu moro lá, e em 5 anos eu consegui diminuir 23 anos Né? de pagamento, gente. Sim, é sucesso. E aí eu brinco, o meu lema na comunidade é: se eu consigo, você também consegue. Não, e você está trazendo uma mudança Sim. muito real, né? Sim. E é muito legal porque o seu maior case de sucesso ali já Sim. começa por você, né? E outra coisa que vocês vão ver que eu sou brincalhona, que eu falo também nos stories no Instagram ou na comunidade, dentro do grupo do WhatsApp falo, gente, cola na minha que vocês passam de ano. Exatamente. Em falar em cola, a gente está falando aqui em todos os episódios para vocês usarem um caderninho, Sim. escrevendo e tal. E de tudo que você falou aqui, o que a gente pode sintetizar como as principais dicas para utilizar a emoção próspera? A principal dica, que é o que eu comecei a falar e mudei a história, gente, pega o teu caderno, o que você já anotou, né? E é o exercício mesmo. Lê o que você anotou, fecha os olhos e se conecta. Quando eu leio isso que eu anotei aqui, seja um exercício que a gente fez dos 10 milhões, como eu me sentiria se eu tivesse 10 milhões hoje na minha conta? Faz uma respiração profunda. Nossa, ficou leve. Ai, veio uma leveza. Nossa, veio o pensamento, porque pode vir um pensamento também. Esse dinheiro não é para mim. Anota, porque tudo isso vai trazendo essa conexão para você e fazendo essa interação entre mente e emoção, para você começar a entendendo como você funciona a partir de um lugar muito genuíno e que a gente não usa. E quando eu recorro às terapias corporais para o trabalho, é porque tudo está no nosso corpo. A gente é a expressão micro da natureza que é macro. Nossa, incrível. Senti agora uma profundidade, Marcela, que foi até fui ficando calminho, assim. Eu falei, nossa, que vibe. É isso. Adorei. Você conduz perfeitamente. Gratidão. Eu sempre adoro os episódios, né? Sempre gosto. Agora gente, também. Descobri quem é meu fã número 1. Agora também vamos agradecer a toda a nossa audiência que esteve aqui presente, assistindo, acompanhando, comentando. Aliás, comentem, mandem perguntas para Marcela, mandem temas que vocês querem que a gente fale. E nos vemos no próximo episódio, terça-feira às 19 horas, com Kalan Maná, seu co-apresentador, e Marcela Merli. E lembrando deixa aqui no comentário qual foi a sacada para você desse vídeo. Eu quero saber. Também quero saber. A gente se vê no próximo episódio. Gratidão.